Boa noite, eu sou Marcos Florentino e esta é a Eclésia.tech. Hoje eu converso com o pastor Ramon Torres, do Música Cristã no Brasil. O perfil aqui no Instagram já tem 8.769 seguidores e promove com regularidade lives com cantores, compositores, músicos e produtores que marcaram a história da música cristã. Vamos conhecer um pouco mais e um pouco melhor sobre essa história agora. Com prazer, recebo Ramon Torres. Grande Ramon. Opa, tá me ouvindo bem aí? Ouço e vejo. Me veio. Joia. Sim, sim, não estou acostumado a ficar na parte de baixo do vídeo. Pois é, quem entrar vai achar, o que está acontecendo, Ramon, na parte inferior? É mais difícil ficar Justamente. ali, na posição de entrevistado? Eu costumo não ter muito controle, não faço ideia como é que vai sair. Agora, eu deveria ter começado com o bordão, né? Bom dia, boa Ou tarde, boa noite, boa madrugada. seja lá qual horário estiver acompanhando. Ó, muita gente já chegando, todos sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. Essa é a conferência Eclésia.tech e eu estou aqui hoje para conhecer um pouco mais dos bastidores do Música Cristã no Brasil. Boa noite a todos, então. Aliás, boa noite e também boa Boa tarde, até madrugada. porque essa é uma conferência internacional, os fusos são diferentes. Nós estamos no Brasil, mas a promoção da conferência é ali da igreja, em uma das igrejas ali da Califórnia. Então, Ok, vamos seguir o seu bordão aí. bora. Ramon, você é pastor, não é isso? Pastor Batista. Conta pra gente um pouco mais essa história, antes de a gente entrar propriamente na questão da música. Joia, exatamente. Sou o pastor Batista. Eu estou no pastorado desde 2007. Foi quando eu saí de São Paulo. Eu sou paulistano. Mas em 2007 eu fui para o interior do Piauí, né? Não fui para o interior pastorear. Eu tinha saído da Aliança, né? A Musília, a gravadora. E eu fui passar um tempo com a minha avó, a cidade da minha família, que eu já conhecia, e fui para lá passar um tempo e já fazem 14 anos que eu saí de São Paulo. Chegando lá, a primeira igreja batista da cidade, na verdade eu até brinco que nos interiores, primeira e única igreja batista, né, porque são cidades pequenas, e a igreja ficou sem pastor, o pastor acabou saindo de lá um tempo depois, e eu meio que naquela questão assim, a princípio, para pregar, enfim, as coisas foram acontecendo e a igreja acabou me convidando para pastorear. E em 2008, oficialmente, então, eu assumi o pastorado da primeira igreja batista em Curimatá. E aí saí dessa cidade em 2014 e aí vim para a cidade que eu estou atualmente, que chama Timon. É uma cidade no interior do Maranhão, mas ela é colada na cidade de Teresina, capital do Piauí. Então, nós aqui basicamente vivemos a realidade do Piauí. Eu conheço muito pouco do Maranhão. Então, eu continuo oficialmente no campo piauiense. E Ok. estou pastoreando desde É a 2008. Igreja Batista Memorial, não é? Isso, hoje eu estou na Igreja Batista Isso Memorial diz o de nome e Timon. dá o endereço, porque a moçada se aproxima, porque um pastor que gosta de música é tudo que a moçada quer, né? Pois é, rapaz, eu sempre fui apaixonado por isso. E no meu primeiro ministério em Curimatá, a igreja era pequena. Imagina, eu apaixonado por música, a igreja não tinha nenhum músico. Eu passei ali um período, literalmente, a capela ali, orando e tentando ver como é que a gente mudava isso, porque eu sou apaixonado por música, mas eu não toco nada. Olha, Então, a sua igreja é então eu bem não. musical, a sua igreja atual? Na igreja atual, sim. Na igreja anterior que eu pastoreei, nós também desenvolvemos lá um projeto e conseguimos abrir até uma escolinha de música, né? Deus enviou umas pessoas e, graças a Deus, essa questão de música vai permeando. E a igreja que eu estou hoje também é uma igreja que tem muita gente que gosta de música. Você é formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, correto? Exatamente, E isso. hoje faz o mestrado em ministério. Eu terminei o mestrado em Novo. ministério pelo Servo de Cristo, eu já concluí. Beleza.
E a sua paixão pela música começa quando, como? Eu sei que você teve uma passagem ali pelos Vencedores, trabalhando com eles, não é? E também pela Aliança Distribuidora, não é isso? Pode contar pra gente? Isso, exatamente. A minha paixão pela música vem ali da infância. Nós não tínhamos, a minha família muito humilde, eu não sou da geração videogame, eu nunca tive um videogame em casa. Nem o Atari, né? Enquanto, nem o Atari, enquanto criança. Os videogames da minha infância eram Atari, aí depois veio o Mega Drive, Master System, mas Isso. eu nunca tive. Eu vim ter videogame já comprando com meu irmão, mas a gente já tinha uns 17 para 18 anos. Já E na o que era é que nós PlayStation, né? já na era PlayStation, PlayStation 1, exatamente. E o que é que a gente tinha em casa? A vitrola, um 3 em 1. Né? Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de música. E era o divertimento, era algo muito bacana, aquela questão de ver o pai chegar com um disco em casa, da gente ouvir e tal. Então eu sempre gostei muito de música. A igreja que eu cresci, ela tinha um trabalho infantil muito bacana e um trabalho infantil com música. Então nós cantávamos e tinham as cantatas, eu era apaixonado ali, o EBF, louvores da EBF, cara, EBF foram várias, né? E, por exemplo, as cantatas ali da Turma do Salt, né? O que depois se transformou em Turma do Print. uhum. Então aquilo foi muito marcante. Eu gostava muito de cantar, de estar naquele meio e me apaixonei por música, né? E curiosamente, o meu primeiro emprego de fato foi na missão Vencedores por Cristo. Eu fui trabalhar no escritório. Tinha Pois é, na igreja que eu cresci, o rapaz do som, o Auro, ele trabalhou em Vencedores, e aí ele tinha indicado, tipo, uns 3 anos antes, um primo meu para trabalhar lá em Vencedores. Esse primo me indicou, quando eu completei 15 anos, ele me indicou, naquela época podia, né, Uhum. trabalhar com registro em carteira e tudo, então eu entrei em Vencedores. E quando eu entrei em Vencedores, eu me vi assim num parque de diversões, né, porque eu não tinha dimensão do que era Sim. Vencedores quando eu entrei em Uhum. Vencedores, Uhum. né? E aí quando você vai descobrindo as coisas, então, e eu tinha acesso, porque parte do meu trabalho era fazer entrega dos produtos de Vencedores nas livrarias evangélicas de São Paulo. Então eu me acabava com isso, né? Eu conhecia música para todo lado. Que maravilha de história. E o Música Cristã no Brasil, ou História da Música Cristã no Brasil, quando surge, quando o insight vem? Começa com um blog, Rapaz, é isso? isso. Eu sempre gostei demais de música. Eu escutava tudo que tinha em Vencedores. Vencedores montou uma distribuidora ainda nos anos 80 para manter o ministério. E essa distribuidora cresceu, né? Porque muitos grupos foram surgindo e Vencedores tinham uma boa referência. E toda essa linha de MPB, dessa música mais tradicional, podemos assim dizer, porque a música pentecostal era numa outra linha, Uhum. a Vencedores então recebia muito material. E eu escutava tudo, porque eu entrei como office boy e eu ficava no estoque de Vencedores. E todo o material estava lá e tinha o sonzinho lá, eu escutava muita coisa. E quando conhecendo as histórias, lendo, ouvindo, eu sempre fiz esse link grande aí com as histórias. Passado um tempo, eu já no Piauí, uns amigos começaram a dizer, porque quando eu ouvia uma música, eu já falava, essa música aí é lá de 94, é do grupo tal, tal. E os caras brincavam muito comigo. Falaram, você tem que escrever, você tem que montar alguma coisa. E aí um amigo meu lá em Curimatá, que hoje inclusive é o pastor da igreja Curimatá, ele montou um congresso lá na região. A região que eu morava chamava no extremo sul do Piauí, ficava muito longe de Teresina. Então ele fez um evento chamado Som do Sul e me Uhum. desafiou a fazer uma palestra sobre a história da música cristã no Brasil. Foi a primeira vez que eu sentei para fazer uma linha do tempo. Isso deve ter sido em 2010 ou 2011. E depois que eu fiz essa palestra, a turma falou: Poxa, você tem que entregar os roteiros. E aí eu comecei a escrever, criei um blog, na época ainda estava, eu tinha muito essa questão dos blogs, né? Sim, Aí eu blogosfera comecei, horrorosa.
Pois é, eu comecei a fazer textos por décadas. Montei um texto contando um pouco da linha da década de 50, da década de 60, e aí eu comecei, migrei para a questão de ter um perfil no Facebook, né? E no Facebook era História da Música Cristã no Brasil. E logo de cara já veio a primeira questão, colocava História da Música Cristã e História da Música Gospel. Até porque Isso, o blog é História Gospel Brasil, não é isso? isso, exatamente, que tinha a questão é o endereço, né, do blog. E tinha toda essa questão. Eu falei, vou fazer música gospel. Eu acompanhei avidamente o surgimento do gospel como público, né? Eu cresci nessa fase da década de 90. E ali eu já comecei a tomar umas pancadas, porque tem um pessoal que, não, nós não somos gospel, não. É, a É a briga. música cristã. É, porque o gospel é mercado, o gospel é a distorção. Tem pessoas muito sérias, e eu posso dizer assim, com muito peso histórico, que detestam a palavra gospel. Muita gente, né? Então, quando eu fui pro Instagram, quando as coisas aconteceram e tal, aí eu falei, quer saber, eu vou colocar música cristã, porque eu englobo tudo. Aí não tem problema. E eu migrei, e aí eu fui abrindo, né, os perfis e até que cheguei no Instagram, né? Então, o Instagram foi curioso porque assim, eu não tinha intimidade nenhuma com o Instagram, cara. A rede social que eu vivi plenamente foi o Orkut. Saudoso. Saudoso Orkut. O Bons Orkut era tempos a de rede. novidades, né? Cara, eu vivi aquilo de maneira intensa. Quando foi para o Facebook, eu tive dificuldade porque o Facebook surge quando eu já estou no Piauí. E a cidade que eu morava, a internet era muito ruim. Então eu fico meio fora dessa questão e não. E quando teve o Instagram, eu falei, eu não vou, cara, eu não dou mais com essa coisa, não. Só que aí todo mundo, né, principalmente os jovens, o Instagram foi aquela rede do momento, e eu acabei entrando, postando uma ou outra foto, mas eu tinha 100 inscritos. Era um grupo muito pequeno. A sua Então, primeira postagem, eu estava vendo hoje, é do Luiz de Carvalho com o violão, lá em fevereiro de 2019. É a primeira postagem. ex- exatamente, né, que eu postei, que eu falei, vou ficar colocando. Eu não fazia ideia do que fazer e como fazer. Então eu falei, vou colocar umas fotos aí e pegar umas curiosidades. E aí a foto do Luiz de Carvalho é porque assim, o Luiz de Carvalho teve muito problema naquele tempo porque ele tocava violão. E o violão era um instrumento boêmio. Ah, aí eu falei, cara, essa história é boa, né? Aí eu coloquei um textinho lá e coloquei algumas outras coisas, capas de disco, e fui colocando, mas não fazia nem ideia do que era uma live, cara, fazer uma live. Nem imaginava isso. Cara, eu estava vendo, já são quase 9.000 seguidores. É muita. Quase 9 mil. Eu me assusto toda vez que eu vejo o número, porque é um negócio assim que eu. Às vezes a gente vê, e você com certeza, você tem o seu perfil, tem o perfil aqui da Eclésia, aparece aqueles negócios, né? Adquira mais seguidores, venha pra cá e tal. Eu falei, eu não vou gastar com essas coisas, não vou fazer isso. Mas quando eu comecei a fazer as lives, os seguidores, não todos, mas assim, muitos acabavam seguindo. E como você até colocou na fala inicial, né? Na questão da regularidade. Eu comecei a fazer uma live atrás da outra E eu ia no ano perguntar isso, passado. sobre a periodicidade delas. Foi, porque assim, eu comecei a ver o pessoal, existem algumas regras a seguir, você precisa fazer de tanto em tanto tempo. Só que o meu pensamento era, eu não sei quanto tempo essas portas vão estar abrindo, eu não sei como é que é isso. Eu não vou ficar guardando carta na manga, porque, falei, daqui 2, 3 meses, isso lá no começo, Uhum, a sim. pandemia passa e aí a turma volta na sua vida e aí eu não falo com mais ninguém. Então eu ia mandando os convites, né? Eu fazia uma live, eu lembrava, claro, que eu tinha uma noção de muitos nomes, muita gente que eu queria falar, mas você faz uma live com a pessoa, as histórias vão surgindo, e aí você lembra e ficou, você podia me fazer a ponte, dar o contato. E aí as pessoas foram aceitando. E eu fui fazendo live assim, uma atrás da outra, e teve o auge da pandemia ali, né, na metade do ano passado, que realmente você não tinha muito o que fazer. Tava aquele.
aquele medo, estava tudo fechado, a igreja aqui nós fechamos, ficamos só com as questões online. Eu falei, eu vou aproveitar, porque eu particularmente estou vendo aqui a Nathalie, ó, acompanha desde o comecinho. É verdade, Nathalie. Nathalie já viu muita live comigo. E é um assunto que eu gosto demais, me dá muito prazer. E eu também tinha a noção, e esse era o principal objetivo, que os grandes clássicos, tanto no meio pentecostal, na MPB, no rock, eles não são gratuitos. Na música cristã, de um modo geral, hoje a gente vive um tempo um pouco mais complicado. Mas, de um modo geral, esses grandes clássicos, eles vêm com belas histórias, né? De relação com Deus, Sim. músicas especiais ali, você sente isso. E é muito edificante conhecer algumas histórias. Então eu fui fazendo e estou aqui até hoje ainda. Hoje eu fiz uma live com o Álvaro Tito. Sim, eu passei por lá, já no final, mas eu passei por lá, no YouTube. Olha aí, cara, e até estava conversando com uns amigos, que eu falei, gente, por incrível que pareça, diferente da música secular, você tem pessoas na música cristã que literalmente fizeram história, que venderam milhares de cópias, que tem músicas que são cantadas há muito tempo e tem ali que nunca pararam para falar da história, que nunca contaram como as coisas aconteceram. Né? Hoje, vendo a turma que fez o back lá do Álvaro Tito, um pessoal que praticamente nunca parou assim para sentar e falar: nós fizemos, foi assim. É impressionante como isso acontece na música cristã. E isso, Ramon, revela o valor de tudo que você está fazendo. Eu não sei se você tem a dimensão da grandeza do que você está fazendo. Não sei se você de vez em quando diz assim, uau, porque vai ficar para a Olha, posteridade, cara. Você vai ser objeto de citação em artigos, em até em trabalhos acadêmicos, porque o valor disso aqui é uma pérola de pesquisa. Além desse momento é, importante da pandemia, muita gente em casa no início, então, como você disse, assistindo as lives, mas além desse valor, o valor que você deixa para a posteridade, para a pesquisa, o legado que você deixa. Né? às vezes eu não penso direto nessa questão, mas de vez em quando eu tenho assim, ouvindo a história da pessoa, e aí eu fico assim, nossa, uau! Né? E às vezes eu acho muito legal quando eu estou com os meus filhos, eu tenho gêmeos, tenho os meninos que já têm 19 e tem a menina de 10. E quando a gente senta, sábado normalmente é o dia que eu gosto de ouvir música, assim, né? Seja à noite, eu coloco lá. O YouTube é bênção para quem consegue pesquisar, né? É, sem dúvida. E eu vejo e fico mostrando músicas para eles, e às vezes eles sentam, eu conto uma história. Aí de vez em quando eu vejo que eles gostaram de determinada música e eles vão e ouvem. E né, ficou isso é legal, passar isso, e principalmente boa música, né? Então é algo que eu fico realmente, às vezes lendo comentários que eu recebo. O YouTube não tem tanto seguidor como o Instagram, né? Mas eu recebo muito feedback pelo Instagram e vejo durante as lives as emoções, os momentos que muitas vezes os entrevistados têm, relembrando, chorando. Já teve muito choro em live aí. Aí eu falei assim, puxa, senhor, obrigado. É um negócio que eu gosto de fazer. Eu fico feliz fazendo isso. Como bom pastor, você arrebanhou uma multidão aqui, né, meu amigo? É, eu às vezes, quando termina algumas lives assim, que eu olho os números, eu falo assim, nossa, eu fiz uma live agora recente com a Bruna Carla, Uhum. que ela é uma cantora do segmento pentecostal, é uma cantora realmente. Cara, quando terminou ali que o Instagram mostrou o número, eu até dei uma parada assim, falando, peraí, deixa eu ler de novo esse número aqui, porque no caso dessa live especial, foi o maior público que eu tive durante a live. Foram Foi a última 16 live, mil. né, no Foi Instagram? a última live no Instagram. Foram 16 mil pessoas, num horário de 11 ao meio-dia. Só. Muito. Então, assim, eu olhei ali, eu falei, rapaz, eu já tinha feito algumas lives muito, muito grandes, de números assim expressivos, né? Mas quando termina, eu olho assim, eu lembro que a primeira live que eu fiz, que deu 500 pessoas, eu falei, o que é isso?
Nossa, E é muita gente, muita gente. é muita gente, é muita gente. E esses números do Instagram, eles são engraçados, porque eles são números da média porque o Instagram é um negócio que o pessoal entra e sai o tempo todo. Então ele Isso. fica. Aí às vezes tem live que você olha e fala assim, poxa, deu 22, 23, 25. Aí quando finaliza, que ele mostra o número Exatamente. de todo mundo que entrou na live, fala assim, rapaz, que coisa, né? E o perfil acaba sempre absorve um pouco dos inscritos. Então, é muita gente mesmo, assim, muitas Bom, muita histórias gente incríveis. chegando aqui, deixa eu só me dizer que eles estão vendo você na parte inferior. Hoje não é o Ramon entrevistando, o que está acontecendo? Hoje o Ramon é o entrevistado. Esta é uma conferência tecnológica que envolve a vida cristã, conferência patrocinada pela iOrganic Church. E aí eu estou aqui como jornalista convidado também e tendo o maior prazer de conversar com você, porque eu acompanho música cristã no Brasil já há muito tempo. Vi muitas lives. Estão perguntando, uai, por que o Ramon está na parte embaixo da Que tal? Explica. Esse é o Guilherme, esse aqui é de Belo Horizonte. Esse eu conheço também. O Fábio, é Fábio, esposo da Jerusa, da banda Rara, né? Tá aqui. Isso, Também, abração. Muita gente boa é aqui. isso aí. Todos bem-vindos. E aí você disse que naquele início foi a febre, né? Muitas lives. Houve semana Sim. de lives todos os dias? Tenho a impressão que sim ou não. Sim, sim. Eu tive ali um tempo em que foi basicamente todo dia. No auge ali, eu acho que no terceiro, quarto mês, foi live todo dia, né? E eu cheguei a ter uma época, eu cheguei a ter alguns dias assim que eu até colocava lá, né? Tipo super terça, que aí tinham 3 lives assim durante o dia. Lembro. E era um negócio, porque é o que eu te falei, eu não conseguia, quando eu fui mandando os convites e as pessoas foram aceitando, eu falei, eu não vou segurar ninguém. Eu vou fazer e depois eu vou montando. A minha ideia a princípio sempre foi, não, eu vou fazer e depois eu jogo no YouTube, jogo no Facebook. Só que o volume foi aumentando e até hoje um negócio que eu não domino é edição. Eu não sei editar as coisas, né? Eu tinha um Dá um trabalho. celularzinho, dá um trabalho, envolve na época o celular e notebook eram bem fraquinhos. Consegui trocar os dois, né, nesse período. É, e só que aí eu acabei não conseguindo. Eu parei no YouTube, fiquei no Instagram. Era o que dava para fazer, né? E, A e fonte é o aí eu Instagram, fui né? o forte é o Instagram. Curiosamente, o Instagram é o único que não monetizou nada, né? Não tem nada. Estou aí já com quase 300 lives, nunca ganhei um centavo nessa questão, mas continuo fazendo, porque é aquela questão do prazer mesmo, né? Então, Agora, além do YouTube e do Facebook, também no Spotify, né? Em formato podcast ali, dá para ouvir isso. algumas entrevistas, não é isso? Tenho algumas entrevistas que aí é o que eu te falei. Eu não sei editar, então o que eu faço é pegar o áudio mesmo da live. Sim. Pego o áudio e coloco. Os Batistas já tem, acho que 2 ou 3 meses, foi lançado a Rede 316. É um site e é um esquema de web rádio. É a Junta de Missões Nacionais que está à frente, né? E aí me convidaram para participar. Eles falaram, a gente pode colocar o teu programa na programação da Rádio 316? Falei, opa, à vontade, né? E aí todo sábado e domingo tem lá, né, o História da Música Cristã no Brasil. Eu passo para eles a live, eles puxam o áudio e colocam a mesma live no sábado e no domingo, né? Então hoje também tem esse canal. O Spotify era pelo podcast e eu parei um pouco porque eu estava tentando ver uma maneira, eu estava usando um programa, enfim. Ele colocava no Spotify. E aí eu Sim. estou vendo uma possibilidade de colocar direto, até porque essas coisas elas são monetizadas, né? Eu estou tentando ver uma possibilidade aí de conseguir também, enfim. Mas tem umas 25 lives no Spotify. Ok. E a periodicidade hoje das lives? Elas obedecem a algum critério ou não? Toda É, semana tem, pelo menos uma. toda semana tem pelo menos uma. Como as coisas foram abrindo novamente, eu sou pastor, igreja local, né? Então não tinha como ficar todo dia. A princípio, quando eu voltei, eu falei, vou fazer uma por semana. Eu não consigo. Eu
não consigo, E né? a gente fica E aí, dedicando mais também. pois é, então assim, toda terça-feira, né, o primeiro dia que eu vou fazer as terças, no horário das 11 da manhã. Por que esse horário? Porque as noites encheram, virou febre de live. Eu falei, vou fazer no horário, depois fica gravado mesmo, as pessoas assistem. Mas aí nessa brincadeira eu estou fazendo as terças, e aí sexta e sábado. São 3 dias na semana. Quando tem algumas pessoas que não conseguem de jeito nenhum fazer de manhã, aí eu tenho na igreja, o único dia da semana que eu não tenho nenhuma atividade da igreja é a quarta-feira. Então, eu faço, dependendo lá da questão, eu faço quarta-feira às 8 da noite. Aí uns amigos falam, é dia de futebol. Eu falei, meu time tá muito mal, cara, então não tem problema. Só dá Você é de Flamengo. São Paulo, você torce para. Sou corintiano, cara, sou corintiano. Meu time tá tentando voltar, vamos ver. Cara, mal está Mas, o meu time. Apesar dessa roupa aqui rubro-negro, eu sou vascaíno, né? nós dois podemos fazer coisa à vontade de quarta, porque o futebol tá embaixo. E, Ramon, você tem alguma assessoria, alguma equipe que te assessora ali nos convites, no planejamento das pesquisas para as entrevistas de convidados ou não? É o acúmulo de conhecimento de informação ao longo dos anos, e aí a pesquisa acontece nesse naipe, nesse nível, e você vai diretamente no convite, é por aí? É por aí. Olha, eu tenho uma pessoa duas pessoas que me ajudam na questão da arte, de fazer a arte para colocar, né? Que é uma a Dejane que trabalha aqui na igreja e um jovem aqui da igreja também, ele até foi para São Paulo agora, o Marvin. E tenho uma outra pessoa também da igreja que me ajuda nas edições, que é o Fredson, a colocar no YouTube, a baixar o áudio. Mas toda essa parte de contato, de história mesmo dos convidados, isso aí sou eu. Então, a grande maioria eu já tinha uma boa noção porque eu conhecia a obra. Mas quando vai se aproximando do dia, aí eu vou dar uma olhada, vou relembrar as histórias, vou procurar um texto, eu peço um release também porque tem algumas vertentes que eu não conhecia. A música pentecostal eu conheço bem menos, né? Mas ali, como são nomes já conhecidos, quando a gente conhece, entende um pouco da história, a gente sabe por onde ir, né? As pesquisas, destacar. Mas realmente essa parte é comigo mesmo. Quem entrou aqui agora foi o Naldo, tá dizendo salve, salve, Marcos. O Naldo, bato papo com ele na próxima segunda. É um pesquisador da história da música cristã, olha só. Oh, que Dá um legal. papo entre vocês, hein? Quando a Muito bom, vamos conferência trocar acontece na figurinha. segunda. Aliás, só tem fera aqui, ó. Conversei com Josimar Bianchi quinta-feira, Baixo e Voz ontem, você hoje, Fantástico. o Naldo na próxima segunda e terça-feira Jorge Camargo. Eu Jorge me senti um Camargo? Ramon Torres, assim, rapaz. Que é isso? Jorge Camargo, eu fiz live com ele e fiz live com o Josimar também. Josimar Bianchi é fantástico. Fantástico. Eu assisti a sua live. Assisti muitas, né? Assisti muitas Uhum. em tempo real e outras eu vi depois. Mas em tempo real, lembro de ter visto com Josimar, com Josué Rodrigues. Que maravilha, cara. Queria muito conversar com ele um dia. Poxa, maravilha. Verdade. E aquela live deu um trabalho porque teve problema, né? A internet às vezes dá uma atrapalhada, Muitas, mas muitas. mesmo assim é uma experiência legal. Carlos Sider eu assisti também, maravilha. Do Complexo J, é isso, Complexo J? Lisa, não é? A Lisa Nossa. Zagaglia, Eu isso. já tive duas bandas que tocavam música do Complexo, então eu sempre ouvi muito Complexo, gosto muito, né? Assisti. O Complexo é do Rio de Janeiro, verdade. Gosto muito do Complexo J. Assisti também, nossa, foram muitas que eu assisti. O Marcão, Valtão. Do Fruto Sagrado. Ó, o Marcão foi lá no começo. O Marcão é um que eu preciso até. Porque o Fruto Sagrado tá com a proposta que eles vão lançar um. Eles nunca fizeram um DVD, né? Aliás, a mídia mudou e até hoje eu não sei como é que chama essa questão de show agora. Não tem mais o DVD, mas a gente continua falando DVD, né? E eles estão lançando. E eu até quero conversar com a turma do Fruto Sagrado de novo para ver como é que tá esse projeto. Essa foi uma das primeiras lives do Marcão. Mas eu vi muitas, amor. Do Baixo e Voz, por exemplo, eu vi depois. Eu vi até recentemente. Ah, ok. Até porque o seu material virou pesquisa também. Eu ia conversar com ele, sou fã do Dudu, né, há muito tempo, mas assim, Uhum. queria ter mais informações. E aí fui assistir Ramon Torres conversando com a dupla também.
E o pessoal, às vezes o convidado, eles comentam assim, né? Mas e aí, qual que é o roteiro? Eu falei, o roteiro é a sua vida. Porque Exatamente. Eu faço eu muito. faço, eu faço a primeira pergunta, né? Essa é a primeira que eu repeti para todos os convidados. E aí, a partir do que ele vai pontuando, e do que eu já tinha escutado, que eu lembro, eu vou colocando e fazendo pergunta. Mas não é aquela coisa, né? Uma pergunta, duas perguntas. Não, Fica deixa. questionário, né? Fica um pouco formal, né? Porque É, exatamente. live Eu tem não. esse critério mais informal. A gente faz um preparativo, né? Tem um script, mas a gente ignora o Claro. script. Por exemplo. Ó, tem um script aqui, ó, para conversar contigo. Mas a Olha gente faz um só. bate-papo. É isso aí, é assim mesmo. Alguns convidados eu cheguei mesmo a deixar aqui um roteirozinho, alguma coisa, mas a maioria eu não olho assim, eu vou conversando e vou tendo os insights, lembro das músicas, né? Ah, o Guilherme lembrando, né, da famosa pergunta, tem uma turma que eu já entrevistei, o Júnior Camargo é um, que eu já conversei com ele também ali de Brasília, e essa que é a pergunta, né, como a música cristã surgiu na sua vida e como ela cruzou com o evangelho. Pronto, partindo daí, já foi. Muito legal também, porque há um espaço aqui para a terceira idade, eu posso dizer assim. Eu assisti com o baterista, ex-baterista dos Embaixadores de Sião. Fiquei Essa emocionado em ver. Luizinho, né? Essa foi. É o Luizinho. Essa foi uma daquelas que eu guardo mesmo. É outro, ó. Toda a história, ele foi basicamente o primeiro baterista do Nordeste, ele profissional cristão Olha, e nunca tinha parado assim, pouquíssimo as questões dele falando dessa trajetória. Embaixadores de Sião, que é um grupo muito importante no Nordeste, não é tão conhecido no Sudeste, mas tem uma história assim lindíssima. é o resgate que você está fazendo da história da música, meu irmão. É digno de aplausos mesmo. Fica aqui meu incentivo, meus parabéns. É Eu sempre brinco aqui, o um pessoal vai dia. fazer até quando? Eu falei, enquanto tiver porta abrindo, eu tô entrando, né? Conforme o pessoal for fazendo, tô dentro. Ó, tá dizendo aqui que seu material virou enciclopédia. Pois porque o bacana é assim, são as pessoas falando, né? Não é nem um terceiro escrevendo, as pessoas estão contando as histórias. E eu acho isso muito rico, assim, lembrando os detalhes, e às vezes eu lembro uma das primeiras lives, eu não sei se você fez, se você viu, eu fiz com o Gerson Ortega. Não, O essa. Gerson, o Gerson Ortega, ele foi acho que a quarta, quinta live. E o Gerson Ortega ele tem um detalhe interessantíssimo, porque ele é o cara da música, ele é a mente musical daquela geração de vencedores. Era o cara dos arranjos que faz lá o De Vento em Polpa, o Tanto Amor. Ele é dessa turma. E depois ele aparece no início da explosão das comunidades. Uhum. Então ele é o cara dos arranjos lá do Koinonia, do Aliança, ele está com a Zaf em quase tudo. Então ele está em momentos muito importantes da história de jeitos diferentes. E na live que eu fiz com ele, assim, quando eu falei isso, ele meio que, rapaz, Que legal. sabe? E ao mesmo tempo ele tinha um drama, porque como ele era dessa turma mais da MPB, quando ele vai fazer os arranjos, ele vai tocar nessa do louvor de comunidade, que é muito mais simples, ele mesmo ficava preocupado, tinha uma tensão dele ali, porque você pega o Tanto Amor, o De Vento em Polpa, São obras. principalmente o piano, que era a parte dele, é MPB, cara, é bossa nova, não é fácil para tocar. E o louvor de comunidade é povão, é duas, três São duas notas ali, realidades, né? Duas realidades distintas, né? completa. E ele é que está no meio das duas ali, fazendo história em discos importantíssimos. E eu ouvindo ali, e aí tem uma hora que ele está conversando, falo, não, porque um dia eu estava no meu apartamento e aí estava com o Janires e o Sérgio Pimenta. Que maravilha. Aí eu olhei e falei assim, com quem? Só São janeiro duas. certo mesmo. Janires e o Sérgio Pimenta, são duas pessoas que a gente nem imagina juntas. Pois Porque é. o Sérgio Pimenta era o cara, né? Compositor do violão, da bossa nova ali com vencedores. O Janires, cara, o Janires era um cara meio hippie, rebanhão, né? E os caras juntos, assim. Então essas histórias eu acho uma delícia. Ó, você falou do Janires, o Naldo que entrou aqui agora há pouco, com quem eu vou conversar na segunda, que é meu amigo,
era amigo Uhum. pessoal do Jamires, cara. Ele tem uns Olha aí. episódios assim interessantíssimos e contou para mim numa live uma vez no ônibus, os dois, aí a polícia chegou, acharam, os policiais acharam que eles estavam envolvidos com algum problema lá que aconteceu. Ele conta isso numa live para mim, era amigo bacana, então. Cara, e o Janires é um desses personagens, e provavelmente isso vai acontecer com ele também na segunda-feira. As pessoas que conviveram com o Janires, normalmente, quando falam do Janires, se emocionam. Sim. Elas choram, né? Assim, lembrando das histórias. Eu fiz uma live com a tia Arlete, porque a Vi. igreja do tio Cássio é uma igreja importantíssima, né? Na história geral, porque de lá saiu o movimento que vai virar o movimento gospel. Mas a questão do rock, tá? E a tia Arlete, então lá era tio Cássio, tia Arlete, era por tio os nomes, não era pastor, porque era molecada, né? E ela discipulou ali, ela que teve os primeiros contatos com o Jamires. As histórias que ela conta, né? O Fábio aqui também que fala sobre isso, que tem a turma da banda Rara ali que interagiu com o Jamires de uma maneira incrível. Então são pessoas que se emocionam porque são testemunhos assim lindíssimos. Sempre, sempre. Todo mundo, quando fala, quando se refere, faz alguma alusão ao Janires, é sempre emotivamente mesmo. Eu Muito, estava muito, muito. recuperando uma coisa que eu disse aí da terceira idade, esse espaço aqui no seu perfil. Falei do Luizinho, mas a tia Arlete que você acaba de citar. É mais um bom exemplo. Tia Arlete, conversei, quer ver Ah, deixa eu lembrar agora dessa turma mais. Eu fiz com o próprio pastor, o pai da Jerusa, Eliacho, o Uhum. pastor Pedro Eliacho, que é importantíssimo ali, que é um já dos cabelos bem brancos, né? Eu fiz live com ele também. Fiz live com Elias de Carvalho, filho do Luiz de Carvalho, que também tem toda uma trajetória lá atrás. Ah, deixa eu lembrar, é tanto nome que às vezes eu Não, confundo, é mas interessante porque você traz, recupera, resgata a história da música cristã e também valoriza essas pessoas que estavam, muitas delas, por assim dizer, esquecidas, né? sim, Como se não tivessem deixado um legado assim, de pérolas tão importantíssimas para a nossa música, para a nossa inódia, para o cancioneiro cristão. Então, assim, esse valor humano que você atribui às pessoas, devolve. e Muitas vezes, fiz, eu e, acredito que até fez perfil no Instagram por causa da live. Tenho essa impressão. sim, é verdade. É verdade. O próprio Luizinho era um que não tinha muita intimidade para fazer. Ó, o Valtão aqui, Walter Lopes, entrou aqui na live também. Com Valtão, ele, de volta. ex-batera da oficina, e aí do Judas, o outro, esse eu já fiz bastante coisa. Ele já participou um monte de coisa comigo aqui. O Arcade está lembrando do William. Pessoas que são difíceis. Olha, tem uma turma que é difícil, viu? Mas quando a live acontece, é como um troféu. Williams Costa Júnior, essa foi uma live muito difícil de conseguir. Muito mesmo. E ele fala pouco fora do meio, porque ele é adventista, né? Mas ele participou de muita produção musical boa, principalmente ali nos anos 80, 90, fora do meio adventista. Uhum. E conseguir falar com o pessoal adventista, da música adventista, é muito difícil. Muito difícil. É uma turma difícil. Porque eles têm os próprios meios, né? E foi assim uma Não vou nem live fazer a muito piadinha que legal. você queria fazer a live no sábado, não, senão vão me cancelar daqui a pouco. É verdade, a gente não é, mas eu fiz agora recentemente, véio, semana passada, semana retrasada, eu fiz com o pessoal do grupo Integração e foi no sábado, né? Eles fizeram de boa. Respeito, né, e O, carinho aos adventistas, e o uma Guilherme está lembrando, musicalidade, que coisa é maravilhosa, né? sensacional. Musicalmente é um negócio assim, incrível. Eu fiz com o Pastor França, por exemplo, que é um desses que ele tinha aquele estilão do Luiz de Carvalho, né, esses cantores clássicos. E o Pastor França faleceu esse ano. Já dos que eu fiz live já faleceram. O Pastor França faleceu, foi uma das últimas lives. Eu fiz, se não foi a última, foi uma das últimas com o Jadão, Já dão. baixista do Cássio Barneia. Ele faleceu, acho que 2 meses depois da live. Teve mais Veja alguém a importância histórica, né? O registro. Últimas entrevistas. Renato Suede.
Renato Suete eu fiz também, foi, inclusive eu até tomei um susto, porque era alguém que estava bem de saúde, e quando eu recebi a Sempre notícia assim, o presente Renato, aqui no perfil dele no Instagram, gravando vários vídeos. sim, muito, muito, muito. Isso, olha, Jadão, Renato Suete, o Pastor França, são Túlio pessoas que Regis, têm. Quem? Túlio Regis, não é isso? O Túlio, eu não fiz a live com ele, eu participei desse movimento que teve agora recentemente. Ele eu tentei e não consegui, ele já não conseguiu fazer a live comigo. Então, olha, foram pessoas assim que não tem, né? Ele foi um que eu quis fazer e, e infelizmente não foi possível. Agora, diga para mim, quem ainda você não entrevistou que você gostaria de entrevistar? Depois a gente faz um recorte aqui, edita e manda para todo mundo. Papai. Olha, Pô, a tem minha uns que eu nem caneca não é acredito. tão legal quanto a sua, não, tá? A sua é personalizada. Pô, você também tem isso aqui, foi presente. Deu presente. Tem um pessoal até, como é que faz a caneca? Eu falei, ó, não sei como é que eu mando isso aí, não. A caneca é presente. Ah, Jerusa. Jerusa aí Olha também. só, cara, Jerusa. Abração. Ela foi uma outra live muito emocionante que eu fiz também. Até porque no contexto da Jerusa, eu fiz com a Jerusa e com o Natinha. O Natinha, inclusive, fala muito pouco, né? Tem umas pessoas que são muito importantes para a música e elas falam muito pouco. E o Natinha é uma dessas pessoas. E eles tiveram, no início da pandemia, eles perderam o irmão deles, né? Que era o baixista ali da banda Rara, que era a importância dele, da parte técnica da banda Rara. E foram lives que eu fiz muito emocionantes ali naquela fase, registrando a história, né, cara? A banda Rara tem ali, eles têm momentos históricos ali, tocando em lugares em São Paulo, assim, com uma qualidade excepcional, Não né? por acaso Então, é rara, né? não por acaso é raro, é uma banda assim importantíssima de qualidade. Nós temos alguns nomes incríveis, né? Então eu tinha alguns que eu já tinha até desistido. O Paulo César do Logos foi um que eu tentei e aí teve toda aquela questão da esposa. Depois a esposa faleceu e tal. Aí eu falei, esse eu não vou conversar tão cedo. E aí, de repente, ele me mandou uma mensagem aceitando, assim, sabe? Eu já tinha mandado, eu falei, rapaz, nessa brincadeira eu fiz com ele, foram 4 lives com ele que eu fiz, De repente as contando a portas história toda. ficaram abertas, né? E foi engraçado porque ele, quando eu fiz a primeira live, ele obviamente não me conhecia, então ele começou ali meio naquela, e a primeira live que nós fizemos, nós falamos só do grupo Elo. Nós nem falamos no Logos. Olha, do Logos. Foi só do grupo Elo. E ali pronto. E ali ele mesmo falou: a gente tem que continuar a história. Eu falei: vamos, bora. Então, desses assim que eu posso dizer que são nomes importantíssimos na história, que eu não consegui fazer ainda, eu não fiz live com Ademar de Campos, que é um nome que você fala de história. Então, acredito que uma hora vai dar certo. É uma lacuna da É temática. uma lacuna. Preciso fazer com ele. Da geração assim do louvor congregacional, daquela geração que surge depois de vencedores, eu acho que o nome que falta é ele. Na sequência histórica, não tem como falar de história e não falar no Diante do Trono. Né? Então, Diante do Trono, assim, não consegui falar com nenhum dos Valadões. Né? E não sei, esses são muito complicados, assim, é difícil chegar. Uhum. Eu até brinquei, eu já falei com a minha esposa entrou aqui agora também, eu falei, eu nem imagino como é a vida de uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Eu não imagino. Porque comigo ali, às vezes, eu já não dou conta do direct ali, que eu estou com 8 mil, e já é um negócio difícil de acompanhar. Veja lá, então, assim, é difícil chegar. Aí, com a turma de hoje, você tem que você chega no assessor, do assessor, do assessor. Então, até chegar na pessoa, de repente a pessoa até facilitaria, mas Sim. não sei. Do Diante do Trono eu consegui fazer com a Ana Nóbrega, mas que já é da segunda geração, que foi uma live muito legal. Mas o pessoal do Diante do Trono eu tenho muita vontade de fazer, mas não fiz com ninguém. Quem mais, assim, de importância histórica mesmo, que são nomes dessa geração de vencedores, eu já consegui praticamente todos, assim, eu voltei a fazer as lives com o Guilherme Kerr esse ano, cara. Fiz uma live Guilherme com o Quer, Guilherme eu Kerr. assisti, essa eu assisti.
questão. Quando ele me disse sim, eu nem acreditei. Eu falei, rapaz, o Guilherme. Eu passei tempo fazendo a piadinha, né? O Guilherme não quer. Ó, Além do Guilherme, vários. qual outra pessoa que você jamais imaginou que fosse conversar? Tem. Cara, dessa A turma. Não, galera está dizendo vários o nomes. Oséias essa turma mais antiga, eles não. O Oséias de Paula, o Vitorino Silva, Shirley Carvalhais, eu já tentei com todos, mas não sei, enfim. É uma turma que realmente fala, é muito pouco, né? Assim, eles não O falam. Alexandre, você fez com o João bem no início. Fiz. João Alexandre foi um dos primeiros. João Alexandre foi um nome assim. João Alexandre me deu muito seguidor, porque foi logo no começo. Então, depois da live que eu fiz com ele, muita gente passou a me seguir, ali dessa turma, né? Então, o Guilherme Kerr era um cara que eu achava que. Leonardo Gonçalves. Nunca imaginei na minha vida que ia conversar com o Leonardo Gonçalves. Né? E foi uma live engraçada porque ele falou muito, assim. E eu nunca imaginei as origens. Ou ele pegou e disse: O Vento Livre é o disco mais importante da minha vida, é o disco referência. Eu nunca imaginei que ele, adventista, cantando black, ia ter o Vento Livre, que é um disco de uma igreja batista, como referência. O tio dele é o Williams Costa Júnior. Eu não sabia, eu fiquei sabendo na live. Aí quando eu termino as lives, são muita gente, rapaz, como é que você sabe? Você sabe muito. Como é que você sabia daquelas coisas? Eu falei, eu não sabia, mas eu Você sabendo disfarço um bem. monte de coisa assistindo. Por exemplo, você fazendo a live com a tia Arlete, de repente quem aparece? Brother Simeon. Falei, mas como assim? Brother Simeon parece que é casado com a neta dela, é isso? Isso, Aí aparece lá, exatamente. uhul! Eu fiquei sabendo quando fiz o contato, mas eu também não imaginava. O Simeon foi uma live que eu fiz, e eu até brinco, né? Foi uma das lives mais incríveis. O Simeon não me respondeu uma única pergunta. Todas as perguntas que eu fiz para ele, ele não respondeu, ele viajou. Mas a live foi incrível, porque quando ele Viagem da começava. oração. Viagem de oração. Quando ele começava a cantar e tocar, eu me derreti, porque cara, esse era um dos que eu ouvia, né? Demais. E ali ele começa a tocar aquele jeito dele, pronto, né? Não precisa responder, pode cantar e tocar. Mas foi incrível, incrível, incrível. Então, ó, tô vendo aqui o Reni, que é do Expresso Luz, cara, que é Já fantástico pedindo também. Expresso Luz. Qualidade excepcional. Então, Eu é quero essa saber disso do turma. Expresso, porque o Sérgio, do Baixo Voz, tocou um tempo no Expresso, né? Exatamente, exatamente. Ele tocou com essa turma, é um pessoal que tem uma qualidade incrível. Uma qualidade Então, imensa. Cristina Mel foi uma também que eu não imaginava a facilidade que ia ser para fazer. Então, tem uma turminha. Eu nunca entrei de verdade. Tem uma turma ali que, enfim, independente do estilo, mas tem um pessoal que fez história. Aline Barros, essa tá na minha lista de, assim, essa é uma que eu nem nutro mais expectativas, assim, porque é muito complicado. Mas eu fiz com o pai dela. E o Olha, pai dela é uma referência importante na música de comunidade. sim, acho que é o Guilherme que está dizendo, faltou o Kim do Catedral. Você fez com o Guilherme, né? Eu fiz com o Guilherme do Assisti Catedral. também, assisti. Então, tem uma turma que eu sei, assim, eu não nutro muitas expectativas de conseguir, não. De vez em quando eu tento. Vamos ver o que vai dar. Mas é mais complicado, não fazem, né? O Voz da Verdade. Pessoal, você faz com Voz da Verdade? Eu falei, eu faria, né? Porque é um grupo, eu sei que existem polêmicas em volta, mas musicalmente é um grupo que tem uma penetração enorme nas igrejas, né? As músicas do Voz da Verdade, do Carlos ali, são músicas muito importantes. Já tentei, já bati na Nenhum trave umas duas componente do vezes. Voz da Verdade você fez? Do Voz da Verdade eu não fiz ninguém, nada, Você zero. citou um pastor há pouco, eu imaginei que fosse ligado à Voz da Verdade. Não, ligado à Voz da Verdade ninguém. Eu fiz com o Edielson, que é do estúdio que faz, né? Mas ele não é. Aí, ó, o pessoal perguntando aqui do Carlos Moisés. Eu já tentei muito, já tentei com ele, já tentei com a filha, né? A Lídia, mas nem todo mundo responde, Vamos demora, fazer coisa essa assim. live chegar a todos eles. Pois é, essa turma toda. Quando eu fiz com a Ana Nóbrega, foi uma que demorou, mas foi muito legal fazer com ela.
né? Percebi ali, e ela contou um pouco da dinâmica do Diante do Trono. Então, a turma da MK eu não consegui fazer, assim, os grandes nomes da MK. Eu fiz com o marido da Fernanda Brum, que tem a importância, o Emerson, mas não fiz com ela. Então, tem um pessoal aí que eu tô na fila. Se aparecer, eu faço, porque eles fizeram história, né? Mas, dessa turma clássica. Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, o pessoal tá. Marcelo Crivella, pior é que ele tem um disco que vendeu muito, né, cara? O Perfume Universal. Mas não sei, assim, não vou dizer que não faria, mas não tá assim na minha Bom, primeira lista. dessas muitas boas histórias que você ouviu, você pode contar uma pra gente? Você se lembra assim? Poxa, eu vou contar. Essa merece ser recontada aqui. Ah, cara, uma que me emocionou muito foi a história do. Eu fiz duas lives com a Azaf Borba, né? A simplicidade do Azaf, que é um nome assim incrível. E quando ele contou a história de uma música que eu ouvia muito, a música chama A Cada Manhã, que Uhum. foi uma música que surgiu ali no meio dos anos 90. Ele tem um disco chamado A Cada Manhã, e aquela música eu gostava muito, gosto muito. E quando ele contou a história, como ele fez a música, que foi depois de um acidente com a filha dele teve um acidente, cara, com uma escada rolante, um negócio assim bem bizarro, bem pesado, e eles sofreram muito com isso. Ele disse que teve um período muito difícil, e, um dia a sogra dele deixou uma mensagem para ele na geladeira, ali, falando, né, naquele período difícil, sobre as misericórdias do Senhor que estavam se renovando na vida deles. Então, aí ele disse que ele pegou aquilo, se emocionou e começou a fazer o refrão da música. E foi porque ele chorou contando e eu chorei ouvindo. Então, foi uma história que me marcou História, né? muito. Fato. História, né? Essa história. Eu chorei demais com o Alberto Matos, o Chuchu, da turma do Print, Sim. porque eu cresci cantando as músicas deles, as versões. Tá? Então foi assim um momento muito marcante essas histórias. O Guilherme Kerr contou uma muito legal também, como surgiu ali a cantata de Atos, o que eles estavam vivendo na igreja do Morumbi. Então são músicas que têm história e que fizeram história. Então são coisas assim que eu. Eu vi você emocionado algumas vezes. A própria live com o Josimar Bianchi teve um momento quando ele toca Sim, Não Tenha Sobre Ti, do Milagre, sim. né? Sim, que é uma música importante para mim. A do Josimar já foi agora. O que que aconteceu? Eu fiz live até dezembro, né? Terminei o ano e ia voltar em janeiro. Normalmente, o meu pai adoeceu. Meu pai pegou Covid. E ali eu fui para Santa Catarina e a gente viveu todo aquele drama. Com meu pai acabou falecendo. E isso ontem foi aniversário dele. Ontem era um dia que eu estava ali super emotivo, né? E o meu pai era um cara, porque eu cresci, meu pai comprava os discos, então essa musicalidade eu peguei dele, assim, ele e a mãe, né? Ele dava o disco para minha mãe de presente. E o meu pai também era que nem eu, meu pai era eclético, ele ouvia tudo. Então, o meu pai foi meu pai fez um perfil no Instagram para acompanhar as lives. Olha só. E ele entrava em várias. E teve até uma questão icônica, quando eu fui fazer a primeira live com o Thales. Thales era outro que eu achei que eu nunca ia falar na minha vida. E aí eu fiz a. Cara, rapaz, eu fiz a primeira live com o Thales e o Thales estava voltando para a Sony. Ele tinha falado super pouco a respeito das polêmicas que o envolviam. E eu estava meio tenso para fazer a live, eu não sabia qual ia ser a reação. E o Thales, nesse dia, ele atrasou muito a live. E eu fiquei aqui, a galera entrando, e uns amigos e outros zoando. Ele não vem, não sei o quê, não sei o quê. E o meu pai ali, aí teve uma hora que o pai falou assim: vai embora, meu filho, chega. Olha só. E na hora que meu pai escreveu isso, o Thales entrou. E ali eu fiquei, a live aconteceu, e depois meu pai amou, né, a live e tal, mas o meu pai entrava e comentava muito. E ali, cara, quando aconteceu assim do pai falecer e essa questão, eu falei, como é que eu vou fazer live depois? Porque era automático, o pai entrava, né?
E ali eu fiquei e volto, não volto, e aí entendi que deveria voltar. E a primeira live que eu fiz na volta foi o Guilherme Kerr. E a música Não Tenha Sobre Ti é uma música que meus pais amavam. E quando o Josimar começou, tem músicas que eu não tem jeito. Eu lembro e me emociono e tem toda essa questão. Então, eu já sou emotivo naturalmente, mas essas questões mexeram muito porque o pai acompanhava tudo aqui, né? Então, essa foi uma que quando eu terminei, o Vavá me emocionou muito também, as lives que eu fiz com o Vavá. Vavá Rodrigues. Vavá Rodrigues. E o Simeon foi uma que eu ouvia as músicas e ele tocava, o pai acompanhava, a gente se emocionava, porque música tem esse poder, né? Então, Eu ainda tenho algumas perguntas importantes para fazer para você, mas você que conhece bem essa história de lives, a gente chega a uma hora, mas eu não sei como está o seu tempo. Não, bora, tô de boa aqui. Pode fazer. Olha, agora eu vou aproveitar e perguntar uma questão técnica aqui para você. Já há muito tempo o Instagram permitiu, né? Ampliou esse tempo até 4 horas, não é isso? Então a gente não Uhum, fecha mais a exatamente. live. Agora, a live que eu fiz quinta-feira com o Josimar, quando chegou uma hora, ou ia chegar uma hora, os 30 segundos finais em contagem regressiva, como era no início. Eu não entendi nada. Aí Abriu a contagem, eu né? peguei tudo, falei, Josimar, espera aí, a gente vai voltar e tal. Não sei o que aconteceu. E eu vi, eu assisti. Eu acho que isso pode ter a ver com o número de inscritos, porque o perfil de vocês é novo. É, o Pode perfil ser. do Clésio, é verdade. Se acontecer, a gente volta aqui, não tem problema Todo não. mundo já sabe, está justificado. É. Pergunta importante: quantas lives você já fez? Você tem noção? Quantas lives? Eu até separei aqui, eu tenho uma ideia. Eu tô quase, não cheguei em 300, mas estou perto. Olha só, que maravilha. Agora, Quase além 300 das lives lives. promovidas aqui no Instagram, tem as também no YouTube, né? Você chegou a fazer uns Isso, encontros de música, uns encontros da música cristã, reflexões da música cristã? isso. Esse encontros era assim, eu pegava pelo menos um nome conhecido e nomes locais. Pessoas que eu fui conhecendo nas lives, tenho conhecido muita gente boa. Inclusive, eu fiz uma live que era com o Nengo Viana, que é do rock. Aí Nengo é Viana, não, Vieira. Vou misturando os nomes. Aí eu chamei uma jovem que eu tinha conhecido de duas, que eu conheci pelas músicas do Instagram, que é a a Fabiana Sinfrônio, que foi para MK, e aí está como Fabi, que está estourando, né? Estourou na MK, é uma das que mais tem visualização, e a outra, a Jéssica Faglione, Que que está no também, ela, aonde? aqui, não sei se ainda está. Ela entrou aqui também, eu não vi. Ela estava numa live com Doninha ontem. São pessoas que estão aí, ó, entrando no circuito, voltando no caso dela. E nós fizemos com o Nego e foi muito legal. Olha a Lisa aqui que você Lisa, comentou que tinha. abraço. Já falei de você, Lisa. A Lisa entrou Como aqui esquecer a também. voz da Lisa, né? Cantando Sábado Quente. Sábado quente. Ó, Complexo foi uma banda. Como eu sou de São Paulo, eu não conhecia tanto, porque o Complexo estourou em São Paulo no início dos anos 90, né? Eu nasci em 80, então ali eu estava com 11, 12 anos. Eu estava começando a ouvir as músicas. O Complexo eu não conhecia tanto. Foi quando eu fui fazer a live com a Lisa que eu fui me debruçar sobre o Complexo. Tem um monte de banda do Rio de Janeiro que eu não conhecia. Sinal de Alerta era uma que eu não Olha, conhecia. Vim conhecer já depois de fazer as eu lives. cresci ouvindo o Sinal de Alerta. E o Pois Complexo é, não. Jota, a Lisa está perguntando, falou? Sim, falamos, Lisa. Falou, Lili, já elogiou aqui. E eu, como disse, ela não ouviu, então eu digo agora, eu já tive uma banda que tocava algumas músicas do Complexo J. Então, Olha aí. E uma coisa que me deixou muito feliz foi porque depois que eu fiz a live com a Lisa, ela não gravava fazia muito tempo. E aí ela pegou e fez uma. Ela regravou a música Brasil, sim, né? E ela lançou, fez até um clipe muito bacana. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa já que saiu depois das lives e tal. E ela fez o vídeo, foi muito legal. a Viviane está aqui dizendo que é muito bom acompanhar as histórias da música através das suas entrevistas. E disse que te admira muito. Muito feliz mesmo. Agora você, cara, tem feito lives internacionais, digamos, né? Música cristã no Brasil pode alterar daqui a pouco para música cristã Já pensou? mundial.
Então, isso foi um negócio engraçado. Eu comecei a fazer esses encontros, aí eu fiz umas duas de reflexão, batendo papo, ficaram meio longas e o YouTube não tem, meus inscritos são menores. E Rapidinho, acabei deixando. sem te interromper. Aquilo que eu falei há pouco da contagem regressiva já está ali, nos 18 Aconteceu? segundos. A gente vai ter que abrir uma parte 2. Então tá bom. Então encerra, a gente volta aqui. Você encerra e a turma.